Bem, agora que você aprendeu sobre as nomenclaturas do trade esportivo, nessa aula nós vamos aprender sobre as linhas asiáticas e o handicap, né? É um assunto um pouquinho mais avançado, mas não tem segredo nenhum. Vou explicar passo a passo para vocês como funciona. É um tipo de operação que eu costumo utilizar bastante, né? Porque fornece uma boa margem de segurança para o profissional, beleza? Então eu vou passar agora para a tela do computador para eu poder explicar melhor para vocês, dando alguns exemplos, beleza? Vamos lá. Beleza, galera. Aqui nós estamos na Bet365. Vou botar aqui na aba ao vivo e vou procurar algum jogo interessante para a gente procurar para dar como exemplo. Eu vou entrar aqui nesse jogo do Santos contra o Real Brasília, beleza? Nesse jogo aqui, o Santos ele é amplamente favorito, pelo menos em relação às odds, a casa Bet365 está considerando que o Santos ele é extremamente favorito, beleza? Eu vou até desfavoritar aqui para a gente deixar aqui o resultado final na parte de cima para poder explicar melhor para vocês, beleza? Aqui, para o Santos vencer a partida, a odd é 1,66, ou seja, 66% de rentabilidade caso você faça a entrada na vitória do Santos. E no Real Brasília, 4,75, beleza? Então, como é que vai funcionar? Primeiramente, eu vou explicar o que são as linhas asiáticas, as odds asiáticas, beleza? Eu vou aqui na aba odds asiáticas. Vou pegar aqui, por exemplo, escanteios asiáticos. Como é que funciona? Por exemplo, o jogo aqui, se você observar aqui na bandeirinha, isso aqui quer dizer os escanteios. Então, está 4-2. Então, nós temos 6 escanteios na partida. Beleza? Se eu fizer a operação aqui em mais de 14,5 escanteios asiáticos, eu ganharia a operação caso a partida acabasse com 15 ou mais escanteios. À medida que o tempo for passando e o escanteio não acontece, essa linha tende a ir caindo. De 14,5 ela pode ir para mais de 14, em vez de mais de 14,5. Qual é a grande diferença aí? Quando você faz uma entrada, nesse caso aqui do exemplo, de mais 14,5, você precisa de 15 ou mais escanteios para ganhar a operação. E se acontecer 14 escanteios, você perde 14 ou menos. Se você entrar em mais de 14 escanteios e o jogo acabar exatamente com 14 escanteios, você tem a entrada reembolsada, certo? Então preste atenção. As linhas asiáticas, quando você tem um empate, você tem a entrada reembolsada. Então você tem o reembolso do valor que você investiu naquela operação, beleza? Então, se a gente for aqui na aba de escanteios, somente escanteios, qual é a diferença aqui das odds asiáticas, mais de 14 escanteios? Suponhamos que aqui esteja mais de 14 escanteios, escanteios asiáticos. Só que aqui em escanteios normais, sem ser asiáticos, está mais de 14. Qual é a diferença? Se você fizer uma operação em mais de 14 escanteios, sem ser nas escanteios asiáticos, se acabar com 14 escanteios, a partida você vai perder a operação, se não for na linha asiática. Por isso que a odd de mais de 14 escanteios sem ser asiático, ela é maior do que a mais de 14 escanteios asiáticos. Entendido? Então, no caso, nas linhas asiáticas, se acabasse com 14 escanteios, nesse caso aqui, nós teríamos o reembolso. Nesse caso aqui, mais de 14 escanteios sem ser linhas asiáticas, nós perderíamos a entrada se tivesse o empate aqui, ou seja, se acabasse exatamente com 14 escanteios. Entendido? Então, resumindo, as linhas asiáticas elas servem para te proteger em caso de empate. Ó, ficou muito claro aqui agora. Ó. Mais de 14, 2,20. Mais de 14 escanteios asiáticos, 1,95. Por que essa odd aqui é menor do que essa? Porque os dois, um é mais de 14 e o outro também é mais de 14. Mas a diferença aqui nos asiáticos, se acabar com 14 escanteios,
você vai ter o reembolso. Por isso que a odd é menor, porque você tem uma proteção a mais, que é o empate, certo? Que a operação acabe ali não com mais de 14, mas com exatamente 14, você terá o reembolso. Beleza? Então, só para resumir tudo, as linhas asiáticas servem para caso de empate, você ter o reembolso da sua operação. Beleza? Para essa aula não ficar muito longa, vamos encerrar agora e na próxima aula nós já vamos aprender como funciona o handicap asiático. Então nós vamos unir as linhas asiáticas com o handicap. Beleza? Então, espero vocês na próxima aula.